Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus e encontrar que o nosso Deus quer ter um relacionamento profundo comigo e com você. Há dois tipos de pessoas que seguem Jesus: aqueles que querem a bênção, mas não querem um relacionamento, e aqueles que, independente da bênção, desejam ter um relacionamento com Deus. E a gente vê aqui então Juízes capítulo 6, para termos esse relacionamento com Deus, a gente sabe que o Senhor prova. O Senhor permite provações para realmente definir, estabelecer algumas coisas na minha vida e na sua vida. Satanás, pelo contrário, já nos tenta para destruir, para nos fazer pecar contra Deus. Jesus nos prova para nos fortalecer, porque afinal de contas há uma missão nobre que o Senhor quer confiar, na minha mão e na sua mão. O Senhor está em movimento e nos chama, nos convida a fazer parte dessa nobre missão, que é cumprir o que Deus estabeleceu sobre a humanidade através da vida de homens e mulheres. Então, o primeiro ponto que queremos abordar é chamado para servir. Há um convite do Senhor para servir. A gente vê então em Juízes 6, o verso 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Eu acho tremendo isso, porque você não vai encontrar nenhum chamado de Deus, nenhuma convocação de Deus para pessoas que estão sem fazer nada. Aqui, Gideão já está servindo a sua casa. É um jovem solteiro, depois ele vai casar, é um jovem solteiro e ele está preocupado em servir a sua casa. Ele está no lugar mais difícil. O lugar onde se malhava trigo era na eira, no alto, onde tem vento, onde a palha se separava facilmente. O lagar era um local de amassar, às vezes, o vinho ou a azeitona para tirar o azeite. Então, o lagar era um lugar onde não tinha vento. Então, malhar trigo nesse lugar era muito dificultoso. Separar o trigo da palha quieto, possivelmente era numa baixada ou numa caverna, esse local. E ali estava Gideão servindo, e vem o Senhor e chama ele de homem valente. Então o Senhor já começa a provar essa servidão. Ele estava ali servindo e o Senhor o convidou para fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. O Senhor desceu para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas, assim como o Senhor desceu para livrar Israel das mãos dos egípcios. É o que o texto de Êxodo 1, 2 e 3 fala ali quando o Senhor chama Moisés. Então, como é precioso nós saber que o Senhor nos convida para servir. Só que o servir a Deus, às vezes, é para uma missão ou para um longo tempo. Esse chamado para servir aqui durou 40 anos. 40 anos foi o tempo em que Gideão foi juiz sobre Israel. E a Bíblia diz que houve paz. Encontramos isso em Juízes 8, verso 28. Houve paz em Israel enquanto Gideão estava vivo. Uma pena que Gideão morre e o povo voltou à idolatria, entendendo que Gideão não conseguiu nem com que seus filhos não fossem idólatras, porque afinal de contas o homem teve 70 filhos. E a gente vê que nenhum da linhagem de Gideão deu sequência ao temor a Deus, e a Bíblia diz que Israel voltou a ser idólatra depois da morte de Gideão. Mas glória a Deus pela servidão, pelo chamado e pelo atender da vida de Gideão, que levou o povo a não se prostituir contra o Senhor. Que o Senhor fortaleça a minha vida e a sua vida, e nós venhamos a atender o chamado para servirmos. Ser servos do Deus vivo é tudo que eu e você precisamos ser, independente das bênçãos. Agora, certamente as bênçãos virão para aqueles que servem ao eterno Deus. Que Deus abençoe.